Batalhas espaciais, lutas com sabres de luz, bichos fofinhos para vender boneco, política... Esses são apenas alguns dos elementos que tornam Star Wars tão icônico, mas existe algo em específico que sem dúvidas é o elemento mais icônico de toda a saga: os casos de família. Não, pera aí, não esse tipo de caso, é esse tipo de caso. Engraçado a galáxia de Star Wars ser tão avançada tecnologicamente e mesmo assim ninguém parece saber da existência de um exame de DNA. Felizmente, eu estou aqui hoje para isso. Com meu doutorado de geneticista, testador de DNA reconhecido pelo próprio CAPS, eu irei liderar essa perícia médica. Por mais besta que possa parecer, isso é sério. Realmente existem algumas dúvidas se o Maul é verdadeiramente irmão do Savage e inconsistências mais controversas do que as letras do Eminem. A própria série da Guerra dos Clones não ajuda muito, ela cita bastante a relação dos dois, mas nunca de fato se aprofunda como deveria. Não existem flashbacks, uma menção à infância dos dois, ou citações mais profundas sobre sua mãe. Apenas Savage e Maul se chamando de irmãos o tempo todo. E é isso que causa a dúvida. Ainda mais considerando que os próprios clãs dentro da série se chamam de irmãos por padrão. Sabe, os Irmãos da Noite chamam uns aos outros de irmão, as Irmãs da Noite também se chamam de irmãs, Anakin e Obi-Wan também se consideravam irmãos, e até a garota que você gostava achando que ia dar certo, no fim só te considerava como irmão. Lapada seca! Acho que ficou bem claro que ser chamado de irmão nem sempre significa que você é realmente irmão daquela pessoa. Deixa um like no vídeo se eu conseguir reviver algum trauma seu. Ai, Orla, mas deixa de ser burro. É só ver o que o Kenon fala sobre isso. Ui. Tá bom então, sabichão. Segundo o Kenon, Savage Opress nasceu no planeta de Dathomir como filho de mãe Talzin, e ele tinha dois irmãos chamados Maul e Feral. Ainda jovem, Maul foi levado de Dathomir por... Nossa, então eles realmente são irmãos! Fim do mistério! Não tão rápido. Até porque, como podemos ter certeza de que essa informação é realmente verídica, se literalmente todo mundo chama a mãe Talzin de mãe? Se for por isso, significa que literalmente todo mundo é filho dela, até mesmo o Dukan? Ou isso é verídico só porque é canon? Porque se for assim, vale lembrar que, tecnicamente falando, The Acolyte foi feito pra ser canon também. Mas e aí, você vai seguir o canon às cegas só por ser canon, ou vai ser relativo? Pois é, foi o que eu pensei. Agora vamos ser relativos juntos, atrás da confirmação definitiva de todas as nossas informações e dúvidas. Segundo Legends, Savage Opress nasceu de Caecina, uma irmã da noite do planeta de Dathomir, assim como seus dois irmãos, Maul e Feral. No entanto, Caecina acabou se apegando muito a Maul, e em uma tentativa desesperada de salvá-lo da sua futura e difícil vida de servidão à mãe Talzin, ela o entregou a um estranho na cidade do Deserto Azul, antes que ele completasse 1 ano de idade padrão. Porém, a mãe Talzin acabou descobrindo parte da traição de Caecina. Ela percebeu que ela não tinha deixado o like no vídeo e tomou para si Savage e Feral. Eles foram levados para a aldeia dos Irmãos da Noite, onde passaram grande parte de suas vidas sozinhos. E olha só as coisas melhorando, bro! Agora nós temos duas fontes que dizem exatamente a mesma coisa, com exceção apenas da mãe deles, nos dando duas possibilidades controversas de mãe. Considerando que eles não nasceram do literalmente nada, como certas personagens que nós conhecemos tão bem, como saber quem é a verdadeira? Bom, é bem mais simples do que parece. Relevância. Caecina foi apresentada pela primeira vez como mãe de Darth Maul em 2012 no romance Legends Darth Plagueis, no conto Restrição, que também confirma seus status como mãe de Savage Opress e Feral, novamente reforçando a ligação de sangue entre eles. Porém, ela simplesmente não existe no canon, o que significa que ela não foi tão relevante o suficiente para receber uma nova versão. Então, sendo assim, não tem como comparar as personagens. Diferente de Maul, Savage e da própria mãe Talzin, que nós conseguimos comparar as versões dos personagens, identificando as semelhanças entre as histórias e decidindo o que realmente faz mais sentido. Aqui nós literalmente não temos nada. Então acabamos eliminando completamente a Caecina e somos levados de volta à supremacia da mãe Talzin, que é reforçada com a HQ canônica Darth Maul, o Filho de Dathomir. Lançada em 2014 e baseada nos roteiros descartados da Guerra dos Clones, o que já dá muito mais peso aos acontecimentos porque era pra estar na série. Na metade da terceira edição, após Dukan ter sido sequestrado por Maul, a mãe Talzin se manifesta usando a própria energia vital de Maul e confronta o aprendiz de Sidious, revelando toda a verdade. Há muito tempo, Sidious veio até mim em Dathomir. Nós trocamos nossa sabedoria secreta, misturamos habilidades do lado sombrio com as magias das Irmãs da Noite. Ele me prometeu me fazer a sua mão direita, mas em vez disso, ele roubou o que era mais valioso para mim, minha própria carne e sangue, o meu filho. Quando Sidious percebeu o potencial de Maul, ele o tirou de mim e o treinou como Sith. Quando ele não era mais útil, Maul foi deixado para morrer. Olhe para o meu filho e veja o seu próprio futuro.
Eu não sei se o Dukan ficou surpreso com o Maul ser filho da Talzin, ou com medo de futuramente acabar com a cabeça cheia de galha. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. De qualquer forma, o placar fica assim: Mãe Talzin 2 e Caecina 1, apagando qualquer vestígio de Caecina e, consequentemente, substituindo também a própria origem do Maul. Com toda essa certeza que precisávamos, não só por ser canon, mas porque a própria Mãe Talzin disse. Nos resta apenas uma última dúvida: se o Maul é irmão do Savage e do Feral, por que eles têm cores diferentes? Isso é racismo! Seria ele, na verdade, adotado igual o Thor? Ou será que a Mãe Talzin simplesmente deu a... Deixa de ser safado. Na real, existem duas explicações para isso. A primeira é que, sendo de cores diferentes, fica muito mais fácil de diferenciar eles, literalmente gerando contraste, principalmente nas cenas de luta. Já imaginou o quão difícil seria entender o que diabos está acontecendo se o Savage fosse vermelho junto com o Maul, que já é vermelho, e ambos usando sabres de luz vermelhos? Forçando mais um pouco, eles até poderiam dizer: faz o L! A segunda explicação, sendo bem mais interessante, é a simbologia dos dois. O Darth Maul, desde que nasceu, tinha um propósito de ser praticamente o herdeiro de um legado sombrio, o favorito da Mãe Talzin para ser o filho de Dathomir. Por mais que ele nunca tenha concluído seu propósito original, o seu caminho continuou a seguir as trevas. Ele se tornou aprendiz de Sidious e foi treinado como um verdadeiro Sith, se tornando muito mais poderoso e maligno do que poderiam imaginar, capaz até de fazer qualquer coisa para se vingar. Já o Savage, diferente do Maul, não era tão mau. É engraçado falar isso. Por mais difícil que fosse viver em Dathomir por natureza, ele tentava ser uma boa pessoa, tanto que se portava bastante com os outros, mas principalmente com seu irmão Feral, ao ponto de jurar protegê-lo a todo o custo. Ele não possuía nenhum grande propósito em sua vida até ser recrutado por Asajj Ventress e ter sua mente distorcida por Mãe Talzin, o transformando em um monstro com o único objetivo de destruir Dukan, se é que a gente pode chamar isso de grande propósito. Os esquemas de cores nos lembram das origens de cada personagem. Vermelho nos faz associar Maul ao Sith, enquanto esse tom amarelo levemente esverdeado nos faz associar Savage a Mãe Talzin e Dathomir. Agora sim, nós finalmente temos todas as peças desse grande quebra-cabeça em seus devidos lugares. Os dados computados, os DNA-ficados, e como um profissional 100% real dessa área de medicina, eu tenho a honra de dizer que aqui está a conclusão final. O resultado: Darth Maul da Silva Pereira e Savage Opress Pinto da Silva, vocês são irmãos. E é claro, o Feral também é irmão de vocês. E irmão biológico. É. Bom, e basicamente é isso. Eu acho que não resta mais nenhuma dúvida envolvendo essa confusão de falta de informações. Mas é sempre bom lembrar que se a Disney quiser, ela pode retconar tudo da pior forma possível, como ela sempre faz com boas histórias de origem. De qualquer forma, deixa aí nos comentários qual dessas explicações você mais gostou, e se em algum momento você também teve essa dúvida dessa ligação de sangue entre os dois. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever caso não sejam inscritos, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês!